Esse mês, nossas mensagens tratam do tema sobre luto e também a dor, sofrimento. Temos sido assaltados por essa luta, essa dor que muitos têm enfrentado. E eu e o reverendo Nelson, durante esses dias, conversando, falamos que era muito importante tratar desse tema nessa situação e nesse período com a igreja. Gênesis 23, o tema da mensagem hoje é enfrentando a dor do luto. E a palavra de Deus, nesse texto, em Gênesis 23, nos diz o seguinte: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morte e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo de seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta de sua cidade: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra, e falou Efrom na presença do povo da terra, dizendo: mas, se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepultaria a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Mamre, o campo, a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Até aí. Feche seus olhos, falemos mais uma vez com o nosso Deus. Como cantamos, Senhor, grande é o nosso Deus, e as obras que o Senhor faz. Não há limite algum para o teu poder, e por isso descansamos na tua graciosa misericórdia, no teu maravilhoso, incomparável amor, e por isso pedimos em nome de Jesus, fala ao nosso coração, ajuda-nos a entender o seu querer e a praticar a tua maravilhosa, doce, suave e poderosa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, lidar com a morte é ainda um mistério a ser desvendado por toda a raça humana. Como pastor, eu já acompanhei diversos sepultamentos e, no caso, presenciei diversas reações. Choro, às vezes, infelizmente, indiferença, por vezes, dor, abatimento, saudade, em alguns casos até mesmo profunda revolta e, infelizmente, em alguns casos, pessoas que simplesmente abandonaram a fé, abandonaram a Deus, abandonaram a igreja. Nós nunca saberemos como as pessoas poderão reagir diante de um momento tão, mas tão difícil como o luto, como
a dor do passamento da morte. Na verdade, a maioria dos indivíduos se prepara para todos os momentos da vida. Você já reparou como nós somos assim? Nós nos preparamos para vários e vários momentos. Para o nascimento do filho, para o curso que teremos, a nossa formatura, a formatura de alguém que nós amamos. Preparamos a nossa mudança, preparamos a viagem, preparamos a nossa aposentadoria, ou deveríamos pelo menos fazê-lo. Nos preparamos para muitas coisas, mas infelizmente, nós nunca estamos preparados para dizer adeus àquelas pessoas que nós amamos e que fizeram parte da nossa história, da nossa existência. É o momento que a morte chega e que nos abala, nos sacode. Para todos nós aqui, com certeza, a sombra da morte nunca se fez tão presente. Cada um que está aqui chorou, ou está chorando, ou conhece alguém que está chorando a dor por outro alguém que teve sua vida repentinamente ceifada. Um irmão, um pai, uma mãe, um amigo, um esposo, infelizmente às vezes um filho. Numa dessas vezes em que, indo ao cemitério para fazer um dos ofícios fúnebres de uma ovelha, o sepultamento, após o término de toda a cerimônia, eu resolvi caminhar no meio das lápides que ali havia. E de maneira interessante, mas eu não estou dizendo interessante de maneira positiva, eu comecei a olhar as datas de nascimento das pessoas. E você via datas de nascimento de todos os tipos. Pessoas muito idosas, pessoas com meia idade, crianças, bebês, que mostravam e mostram algo evidente, que no entanto nós nos esquecemos com muita facilidade. A morte não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe nível social, não escolhe se a pessoa tem diploma ou não. Todos devem estar preparados para ter que encarar e enfrentar a morte e se encontrar com Deus. A Bíblia, aliás, fala: prepara-te para te encontrar com o teu Deus. E da mesma maneira, nós devemos orar a Deus, e por mais que a morte de alguém querido nos surpreenda, suplicar a Ele, pedir a Ele para que estejamos preparados, biblicamente falando, para enfrentar o luto, para enfrentar a saudade e a dor de alguém que parte. Portanto, meditemos sobre esse tema e vamos ver como Abraão reagiu e nos ensina também a reagir quando perdemos alguém que tanto amamos. Abraão perdeu a sua esposa, quem ele amava profundamente, uma mulher de 127 anos de idade. Se nós achamos que um casamento de 50 anos, 65 anos é uma história, imagine a história de relacionamento deste homem com sua esposa que agora parte, Sara. Nós temos uma parte da história dele narrada na Escritura, mas quantas coisas esse casal não vivenciou e principalmente quantas coisas sobre a direção, cuidado de Deus eles não vivenciaram. E Abraão reagiu de maneiras específicas e quer nos ensinar também algumas lições sobre nossas reações quando o luto chega, ou quando estivermos, ou se estivermos passando por luto ainda na presença de Deus. E o primeiro ensino interessante, se você olhar no versículo 2, é que esse texto nos ensina a chorar pela pessoa que partiu. Abraão, o texto diz, ele foi chorar por ela, lamentar e chorar por ela. O que é lamentar? Oh Deus, por quê? O que aconteceu? Senhor, eu sinto tanta saudade. Senhor, que dor eu estou sentindo. O lamento diz respeito a isso. O texto começa dizendo, ela morre e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. A ideia no original hebraico, queridos, é até mais profunda. Ele veio chorar muito, copiosamente, derramar lágrimas, chorar profundamente por sua esposa amada. É interessante porque eu já vi em muitos meios cristãos gente dizer para o outro que o crente não pode chorar.
Quando a pessoa que ele ama parte, quando o seu parente, seu ente querido, seu irmão em Cristo se vai, não chore. Deus não quer que você se entristeça. Deus não quer que você reaja assim, mas quando a gente vai para a Bíblia ensina algo completamente diferente. Alguns chegam até mesmo a recriminar aquele que está chorando naquele momento. Nós não sabemos por quanto tempo isso aconteceu, mas Abraão, por um certo tempo, lamentou e chorou por sua morte. E se você reparar aqui, o texto muitas vezes vai usar esse substantivo: minha morta, morta, minha morta. Mas a Bíblia, queridos, relata que a tristeza é algo comum para aqueles que perdem parentes, amigos, irmãos, esposos, cônjuges queridos. Se olharmos para o próprio caso do Redentor, o Senhor Jesus, quando Lázaro morreu, qual foi a reação de Jesus? Ele chorou. Chorou diante da morte. Chorou por saber que ela é a causa da miséria, é a grande causa da dor na humanidade. Por saber que ele veio ao mundo por causa da nossa pecaminosidade e também para acabar com a morte, que ele teria que enfrentá-la também. A grande realidade, queridos, é que por mais que não consigamos entender completamente a morte, ela veio por causa do pecado, mas às vezes nos perguntamos por que Deus permitiu, por que não poderia ser de outro jeito. A realidade é que a morte existe, mas ela não deveria existir. Não era para ser assim. Aliás, a palavra shalom, que significa paz, significa também como as coisas deveriam e devem voltar a ser. A morte não entra no shalom, a morte não entra na paz, a morte não entra dentro do plano que Deus tem concebido para todos aqueles que são seus filhos, Ele ama. A queda trouxe isso para nós. Deus é o autor, sustentador da vida, sem Ele nada do que foi feito e tem sido feito, se fez ou se faz. Mas por causa do pecado, reinou a morte. Ela tem um alcance cósmico, um alcance universal. E por isso ela se torna tão dolorosa para nós. Porque ela separa. Os que andavam juntos não têm mais a companhia um do outro. Ela marca. Em dezembro, na última igreja que eu pastorei, uma irmã chamada Florinda, muito querida, recebia todos os netos. É muito comum. Final do ano era assim, em dezembro, onde é que se reuniam? Na casa da vovó. Vamos para lá. E a primeira coisa, depois do seu falecimento em dezembro, logo perto do dia em que eles se reuniam, todos os filhos diziam: não tem mais a casa da vovó para a gente se reunir. Ela marca, morte marca, datas, lugares, situações, vão mudar, vão ser vistos mais como eram vistos antes. A gente vai ganhar, às vezes, perspectiva triste em relação àquele momento, porque muda. Mulheres, os filhos, a sociedade perdem pessoas, sabedoria, perdem trabalho, perdem sustento, pega de surpresa, muda a rotina de quem não esperava. É por isso que ela causa sofrimento, causa dor. A gente sente saudade, a gente derrama lágrimas. Quando a gente começa a lembrar daqueles que nós amamos, até o cheiro de alguma coisa nos traz a lembrança e nos faz derramar profundas e copiosas lágrimas. A vida se torna pesada. Infelizmente, em alguns casos, não deveria ser assim, mas a gente compreende. Para alguns, às vezes, parece até que a vida perde um pouco do sentido. Eu lembro de um casal na igreja presbiteriana do Centenário. O nome dela era Terezinha, eu não lembro o nome do esposo. Na minha juventude, a igreja era próxima da minha casa, eles moravam perto da minha casa também, eles não tinham filhos. E algo marcante naquele casal sempre foi o seguinte: eles sempre estavam de mãos dadas. Eu chegava no mercado, eles estavam de mãos dadas. Eles estavam indo para o banco, de mãos dadas. Eles iam para a igreja, de mãos dadas. Eles saíam da igreja, de mãos dadas. Eles iam para qualquer lugar que você passasse, na região ali da Vila Maria, na zona norte de São Paulo, eles sempre estavam de mãos dadas. E o sorriso no rosto deles era marcante. Eles estavam sempre, sempre muito felizes. Mas um dia o esposo morreu. E Dona Terezinha não tinha mais o sorriso no rosto. E por mais duro que possa parecer, o que eu vou dizer aqui, entenda a situação. Eu não estou dizendo que tem que ser assim, ou que é a vontade de Deus, mas um dia ela procurou o pastor da igreja e disse: pastor, minha vida não tem mais sentido.
Como eu disse, não é um modelo a ser seguido, mas eu estou citando para exemplificar o quanto o luto pode ser doloroso. E sabe o que aconteceu? Um mês depois ela morreu. A dor da solidão, da separação, ceifou a alegria da sua vida. Porque a morte é o símbolo daquilo que a distância do autor da vida faz sobre o homem mortal. Igualmente, a clara constatação de que, eu fico contente se você guardar isso, de que não deveria ser assim, não deveria ser dessa forma. Mas ao mesmo tempo, depois da queda, há uma coisa que nos iguala. Eu e você, todos nós vamos passar pela morte. Hoje no sepultamento seu Dalton, eu ficava olhando ele ali na urna funerária e ficava pensando, meu Deus, serei eu um dia que vou estar lá. Será um ente meu querido que vai estar lá, um irmão querido. Nós vamos passar. Não haverá transformação final sem a interrupção de nosso atual estado de corrupção. Todos nós, ainda que seja num abrir e piscar de olhos, teremos que passar por essa experiência. É por isso que Paulo lá em Coríntios compara o nosso corpo mortal, corruptível, com uma semente. Assim como a semente morre em seu estado para que uma nova vida surja, também o nosso corpo precisa morrer para um novo surgir. Paulo usa sábias palavras para ensinar isso que é muito importante. Semeia-se em desonra e cresce-se em glória no momento da ressurreição. Existe algo mais vergonhoso do que a inércia de ser baixado à sepultura sem nenhuma reação, sem poder falar, escolher quem que vai carregar você, para onde vão carregar você, de que forma vão carregar você. Você não pode dizer nada, as pessoas vão colocar você do jeito que quiserem, na hora que quiserem, onde bem entenderem. Mas para o cristão a morte é apenas um estágio, um momento, o início de uma esperançosa vitória. Paulo, em 2 Timóteo 2, 11 a 12, diz, se com ele morremos, com ele reinaremos. A breve tristeza da morte não pode ser comparada com a eternidade da verdadeira vida. Nós choramos, você pode chorar, crente, chore sim. Lamente, chore, entristeça-se por aquele que você perdeu, que você não queria perder de jeito nenhum. Mas ainda assim, no Senhor, mesmo em minhas lágrimas, mesmo com o coração quebrantado, destruído momentaneamente, podemos ter a certeza de que os que foram em Cristo serão transformados, que nós os veremos novamente, que ainda que também experimentemos a morte, nós também seremos transformados. Então o choro não vai ser mais de tristeza, vai ser de alegria, por toda a eternidade. Chore. Quando o luto chegar, bater na sua porta, chore, não se envergonhe, chore, fique triste, mas saiba que tem um Deus que vai cuidar e consolar você. Segunda lição, a morte, como podemos ver no texto, revela quem nós somos. Versículo 4, sou estrangeiro e morador entre vós. A morte, queridos, é um momento que serve para mostrar a nossa absoluta limitação e temporariedade. Ao vermos a morte daqueles que amamos, nós lembramos igualmente da nossa fragilidade, da nossa limitação. Aqueles que foram e baixaram a sepultura, dão um sinal claro de qual é o nosso caminho e também o nosso destino. Nós somos tão frágeis e limitados quanto aqueles que descem ao túmulo. Sou forasteiro e morador entre vós. Abraão está dizendo, eu não sou absolutamente nada. Absolutamente nada. Deus falou em Gênesis 3,19, tu és pó e para o pó voltarás. É lamentável muitas vezes que vejamos, até mesmo no meio da igreja, pessoas que são tão arrogantes, soberbas, que pensam de si algo que não são e jamais serão. A morte nivela todos nós. Dinheiro, fama, poder, beleza, inteligência, qualquer outra coisa pode fazer com que nos sintamos melhor do que o nosso semelhante, mas não vão fazer com que de fato nós sejamos melhor do que os nossos semelhantes.
Há pouco tempo me mandaram uma gravura de um homem idoso com mala cheia de dinheiro, tentando carregar os seus bens, e aquele símbolo da morte, você deve conhecer, aquela caveira com um capuz preto, com uma foice na mão, dizendo: deixa aqui do lado, para onde você vai, você não tem como carregar isso. Nós somos chamados, queridos, a servir, seguir o exemplo de humildade de Jesus. Mas cada vez mais homens e mulheres mortais se apresentam como, muitas vezes acima do bem e do mal, como semideuses entre os simples e limitados mortais. Há pouco tempo atrás, um tradutor de uma versão da Bíblia, que está sendo às vezes aí, está sendo muito divulgada, principalmente entre os jovens evangélicos no Brasil, acho que é Freestyle o nome da Bíblia, ele fez uma Bíblia cheia de palavrão. Jesus falando palavrões. E quando ele foi questionado sobre aquele conteúdo, aqueles termos grosseiros, ele disse: eu não aceito nenhum questionamento, porque o que eu estou fazendo vem de Deus, é para a glória de Deus. Ele perdeu a noção de quem ele realmente é, e nós não podemos perder a noção de quem realmente nós somos. Abraão, por sua vez, ele afirma: eu sou um mero estrangeiro, eu sou um peregrino entre vocês heteus. Ele queria mostrar que não tinha interesse naquele lugar, a não ser pelo fato que deseja sepultar a sua morta, a sua esposa. Ele não é dali, ele é tão mortal quanto a sua amada, ele está lá, mas ele não é de lá, é momentâneo. Ele queria dizer: eu sou mortal como vocês, eu não sou melhor do que vocês em nada. Qual visão e lembrança o momento da morte traz a você? Quando você participa de um ofício fúnebre, o que vem à sua mente? Quando você ouve a notícia lá no grupo da igreja: irmão fulano morreu, irmã fulana morreu, o que vem na sua mente primeiro? Você se lembra da sua mortalidade, você se lembra da sua limitação, você se lembra que eu e você não somos nada além de pó? Ou você é soberbo em sua vida, no seu falar, nas suas ações, nas suas decisões? Nunca se esqueça de que todos nós morreremos e teremos que dar contas ao autor e sustentador da vida. O momento da morte é o momento em que nós deveríamos, se não estamos assim, nos humilhar profundamente na presença de Deus e entender que nada nós somos. Terceira lição: a morte nos faz olhar para Deus e continuar. Versículo 4. Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morte. O momento era extremamente difícil na história daquele velho homem. Todavia ele continuava crendo numa coisa: nas promessas do Senhor. Nem a morte da sua esposa eliminou a sua confiança nas promessas de Deus. E quem crê em suas promessas, nas promessas do Deus Todo-Poderoso, não pode parar ou olhar para trás. Jesus diz: quem tem posto a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Há algo a ser conquistado, há o prêmio da soberana vocação a ser buscado. Alguém especial morreu, mas Deus e sua palavra continuam vivos. A nossa vida com Deus continua, a história que Deus tem para nós continua, o favor de Deus continua. Continuamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, e portanto nós estabelecemos os nossos joelhos trôpegos e as nossas mãos decaídas. E assim mesmo, diante do mais profundo sofrimento, Abraão não se viu impedido de continuar com coragem em direção ao objetivo que Deus propôs para ele desde a sua saída de Ur dos Caldeus. Como é que Abraão continua então sua jornada aqui diante da morte e do sofrimento, depois do passamento da sua esposa? Primeiro, ele dá testemunho a respeito do Senhor, pois o próprio povo estrangeiro aqui afirmou a seu respeito. Eles dizem: tu és príncipe de Deus entre nós.
Mesmo com todos os seus defeitos e pecados, é por isso que eu acho a Bíblia tão extraordinária e confiável, ela não passa pano nos aqueles que nós chamamos de heróis da fé. Abraão foi um homem que mentiu. Abraão foi um homem que tentou dar um empurrãozinho para que a promessa de Deus se cumprisse. Ele era um tipo de redentor, era um tipo de Cristo. Apontava para a realidade que a gente precisava de um redentor perfeito. Mas mesmo assim, com todos os seus defeitos e pecados, aquelas pessoas podiam olhar para Abraão e ver uma luz, um tipo de Cristo, que é o verdadeiro príncipe de Deus entre os homens. O testemunho diante dos homens, da sociedade, é a coisa mais importante que o crente pode ter. Os próprios moradores daquele lugar puderam constatar e confirmar com seus lábios o caráter daquele homem, o pai da fé. E isso se reforçou pela maneira com a qual tratou a compra da sepultura para sua esposa. Abraão primeiro resolve a questão para só depois sepultar a sua mulher amada. Nem mesmo nossas mais profundas e sinceras dores, nossos problemas mais complexos, podem vir antes do nosso testemunho diante dos olhos dos homens. Ele precisava ajustar a compra antes de sepultar a mulher. Você entendeu isso? Ele não está lá para sepultar minha mulher, qualquer lugar, por favor. Não, tá bom, me dá isso aqui. Não. Opa, calma. Eu vou comprar isso aqui. Quanto que é? Você imagina, a pessoa está sepultando a esposa. Quanto é que custa esse jazigo? Eu vou comprar, dá o boleto aí que eu vou pagar. Qual é o Pix? E a jornada dinâmica dele é também vista na sua ação, no testemunho, mas na ação dele. O texto todo relata como aconteciam as transações comerciais naquela época no Antigo Oriente. A história de Abraão está inserida naquele contexto antigo, ou do Antigo Oriente. Todas as negociações eram feitas na porta da cidade, e para se saber que ela foi realmente aceita e paga, tinha que haver uma multidão, um grupo de pessoas que confirmasse. Foi assim mesmo, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Não tinha um contrato por escrito, um recibo por escrito. Não tinha reconhecimento de firma de duas testemunhas. Havia a credibilidade da honra e da palavra de um homem. Abraão recebe a oferta de uma sepultura comum. Ele fala: tem esse lugar aqui, pode pegar isso aqui. Abraão diz: não. Ele se recusa. Depois, mesmo oferecendo o terreno que ele queria, o local que ele queria, ele diz também: não quero de graça. Mas no final, o proprietário, o que a gente leva a entender nesse texto é que o proprietário queria fazer uma boa negociação. Já ouviu falar de brezo de primo? Já ouviu falar, né? Brezo de primo. Ele queria enrolar para conseguir um valor muito maior do que os estudiosos dizem, que o valor que ele pede aqui de 400 ciclos de prata era muito maior do que o valor do que aquele lugar realmente valia. Ele pede uma quantia para aquela época exorbitante pelo terreno. Sabe o que Abraão faz? Negocia? Não. Chora? Não. Diz: poxa, está muito caro. Não. Ele não pensa duas vezes e paga por aquele lugar. Queridos, não há barreiras para aquele que entende o querer de Deus e deseja fazer o melhor para Ele, ainda que o momento seja o mais difícil, até mesmo na morte da sua amada esposa. Apesar do falecimento dela, da sua morte, e apesar, hoje nós, da morte de entes queridos, continuemos a fazer o melhor e deixemos marcas importantes na vida daqueles que ficam. Sara estava morta, mas Abraão queria deixar claro que ele era um homem honesto, queria pagar o preço, mesmo que exorbitante, pedido àquele que lhe solicitara. Ele não queria manchar o nome de Deus, de forma nenhuma. Nem a morte da sua amada esposa podia ser uma desculpa para o seu mal ou possível mau testemunho. Quarta e última lição. O sermão hoje tem 4 pontos, tá bom? O luto nos faz olhar para Deus e renovar
a esperança. Abraão sepultou Sara em um lugar que ficava em frente aos carvalhais de Manre, que é um local repetido constantemente na trajetória de Abraão, para que ficasse notório onde estava a sua esperança. A terra que Abraão está comprando aqui fica no mesmo lugar no qual ele costumava adorar a Deus, carvalhais de Manre. Você vai olhar, se eu começar a olhar o texto da trajetória, da saga de Abraão, se você quiser chamar assim, e vai olhar que muitas vezes aparece ali no carvalhal de Manre, porque era um local de marcador da adoração que Abraão prestava ao Senhor. Ele então sepulta sua esposa de frente do local de culto, mostrando com isso que tem a certeza de que aquela terra que ele está pagando será um dia dele. Mas acima de tudo, de que ele irá um dia rever a sua amada esposa pelo poder daquele a quem ele adorava. Esse Deus que eu adoro, um dia se levantará dos mortos, e levantará a minha esposa e a mim também, e nós ressuscitaremos, e viveremos para sempre. Ela não estava sendo sepultada diante de um Deus de mortos, mas o carvalhal de Manre, os carvalhais de Manre representavam não somente o poder, mas a existência de um Deus vivo, Senhor de vivos e não de mortos. Voltando mais uma vez, note que Abraão pagou por algo que Deus tinha prometido que seria dele. Toda a terra que você pisar vai ser sua. Ele podia dizer, eu não vou pagar nada, essa terra aqui é minha, meu Deus prometeu. Ele adquiriu a caverna, o campo de Macpela, esperando que a promessa da terra se cumprisse, não naquele momento, mas um dia, segundo o querer de Deus, a vontade de Deus. A terra prometida seria herdada pelos seus descendentes, não por ele. Ao comprar um pequeno trecho daquela terra toda que Deus prometera, mesmo tendo diante de si a perspectiva do fim da vida de Sara, igualmente da sua própria, porque ele estava velho, ele sabia que logo seria a sua vez. Abraão estava mostrando que cria naquilo que Deus lhe falara desde a sua saída de Ur dos Caldeus. Eu continuo confiando na promessa que Deus fez para mim. E tal esperança se confirma pelo próprio nome. Macpela significa duas. Sabe por quê? Muito possivelmente não tinha só uma caverna, tinham duas cavernas. Abraão estava dizendo, eu vou comprar aquele lugar porque minha esposa será sepultada numa caverna, eu serei sepultado na outra caverna ao lado dela. Porque eu vou me reunir com ela um dia, na ressurreição do meu Redentor. Aquele lugar não era só para ela, não era só para ele, era para os seus que viriam depois. Significava o lugar da esperança do Deus que Abraão adoraram durante toda a sua vida, mais uma vez, repito, nos carvalhais de Manre. A morte, portanto, não é o momento, apesar de chorarmos, nos entristecermos, não é o momento da desesperança, pelo contrário, é o momento da esperança na vida do crente. Ela dói, machuca, entristece, abate, mas ainda que a pequena porção que venhamos a receber nesse mundo seja apenas a morte, tão somente a morte, podemos ter a certeza de que as promessas de salvação do nosso Deus vão se concretizar em nós, seus filhos. Foi isso que fortaleceu Abraão, e deve ser a mesma fonte de fortalecimento de todos os que passam pelo momento da dor e tristeza do luto, a certeza de que as promessas de Deus se cumprirão aqui agora, mas se cumprirão principalmente no porvir e no depois. Ainda que venhamos a perder pessoas que amamos, continuaremos nossa jornada com coragem e com esperança. Choraremos, sentiremos as perdas, as dores do luto, mas certos de que ela estará conosco e nos transformará, ou ele estará conosco e nos transformará por meio da dor, da perda, de tal forma que o nosso coração será preenchido pela presença dele e de que veremos aqueles que amamos e que se foram em Cristo. E então, naquele dia, receberemos o consolo para enfrentar as incertezas dos que foram, sem que saibamos de fato o seu destino final.
sem ver aonde nesse momento eles estão, mas pela esperança e pela fé, confiando na promessa de Deus, sabendo que eles estão com Cristo, o que é infinitamente melhor. É por isso que o autor do livro de Apocalipse, no final deste livro, narra algo tão importante para nós. Ele diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E preste atenção: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que possamos olhar para o exemplo de Abraão, queridos, e da mesma maneira enfrentar com o poder e a graça de Deus, mesmo em meio às lágrimas, o coração quebrantado, a dor, o sofrimento, poderosamente enfrentar o luto, a morte, tendo a certeza da presença, da direção de Deus, que renova a confiança e a esperança em nossos corações, em nossa alma. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção, a misericórdia, o favor de Deus sobre a nossa vida. Logo depois da oração e da bênção, nós cantaremos o hino 299 em pé e saudaremos os nossos visitantes. Oremos. Pai querido e Deus bondoso, obrigado por sua palavra. Senhor, a morte não tinha que existir. Que dor ela nos traz. Que dor terrível, ó Deus, dilacera a nossa alma e a alma de entes tão queridos, irmãos tão queridos que temos, como aconteceu conosco hoje e tem acontecido sucessivamente com esta igreja. Choramos com os que choram, nos quebrantamos, lamentamos como Abraão fez por sua esposa querida Sara, mas entendemos, ó Pai, que por meio da morte o Senhor está nos fortalecendo. O Senhor nos chama a ver a nossa fragilidade, a renovar a nossa confiança em suas promessas e principalmente a nossa esperança de que o Senhor nos ressuscitará, então enxugará do nosso rosto todas as lágrimas, tirará todo o nosso abatimento e nos renovará a força para que continuemos por toda a eternidade na presença do nosso Redentor amado, quando então nos reconheceremos e seremos para todos sempre um só povo, uma só nação, dirigida pelo poder e pelo amor do Cordeiro, que morreu e se entregou em nosso lugar. Fica conosco, Senhor. Abençoe os irmãos e irmãs que têm sofrido a dor da perda, do luto, de um pai querido, de uma mãe querida, do seu cônjuge que se foi, do seu filho que não esperava e que amava tanto, de um irmão da fé, de um irmão a Deus no seu lar, de um amigo querido. Somente o Senhor é capaz de entender essa dor, porque o Senhor é varão de dores e que sabe o que é padecer. O Senhor sabe o que é até mesmo a dor da morte. Então, clamamos ao único que pode trazer o alento que cada um de nós e desses irmãos precisa. Visita-os e que tenhamos a mão estendida e o ombro amigo a ser concedido, para que esses irmãos e irmãs encontrem o alento nesse tempo de profunda dor e adversidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.